Então, continuando com a metáfora que eu estava dando, supondo-se, não é, que eu fosse Deus, por exemplo, e esse absoluto, esse ser que nós estamos conjecturando que há uma possibilidade, nós, se eu fosse esse ser, por que eu daria inteligência para a minha criatura? Essa inteligência seria capaz de conjecturar ou rastrear ou desejar buscar a fonte, a origem, mas não haveria um sistema embutido nessa inteligência que permitiria essa mesma potência de percepção, ou seja, a inteligência, de me fazer pelo menos um reconhecimento satisfatório da minha existência enquanto Deus. Qual seria a lógica disso? Aparentemente não haveria lógica nenhuma, a não ser um sadismo, uma brincadeira até de mau gosto, na metáfora que eu dei, como por exemplo, né, como um pai que brinca com um filho de forma bastante assim, inapropriada, desfrutando de um benefício diante de um filho ou diante de uma criança, sem interesse nenhum de fato proporcionar a essa criança acesso aos mesmos benefícios que ele está tendo. E seria mais ou menos o equivalente de considerar que Deus não nos permitiu ter a inteligência necessária para compreendê-lo. Eu não estou dizendo para controlá-lo ou para apreendê-lo na sua totalidade, mas compreendê-lo, né? ou ter acesso à compreensão de si que fosse suficientemente satisfatória do ponto de vista da inteligência. Porque a inteligência, quando está satisfeita com alguma coisa, ela fica calma. A inteligência ela fica insatisfeita quando a coisa não está definida de forma satisfatória e, portanto, naturalmente, essa inteligência vai continuar buscando essa satisfação intelectual ao qual ela está aí naturalmente inserida no contexto, que é uma inquietude, né, intrínseca à própria natureza da inteligência de ser, ou seja, inquieta e angustiada quando não está plenamente satisfeita. É como uma criança, por exemplo, um bebê que está com fome e assim está também necessitado do carinho da mãe. O bebê ele pode passar de mãos em mãos por várias mulheres que até se parecem com a mãe, porque tem as mesmas características físicas, tem seios, não é? E o bebê vai para a mão de uma mãe e ele ali então se acalma por alguns instantes, porque tem a sensação de que está em contato com a mãe, mas logo percebe que não é a mamãe, como tinha aquele dinossauro, né, da família do dinossauro, que o menino dizia, não é a mamãe. Então o bebê ele identifica, não é a mamãe, e aí começa a chorar novamente, até que depois de passar por várias mãos de mães potenciais, ele chega finalmente à mãe original, e aí pronto, para de chorar, porque aquilo satisfaz plenamente a sua inquietude. Da mesma forma, a inteligência também é assim, ela fica inquieta e ela tem a sensação de saciação momentânea por algumas soluções temporárias, mas finalmente ela volta à sua inquietude original, porque ela está buscando a equação que a satisfaz plenamente. Portanto, quando nós dizemos que o Supremo Deus, caso houvesse um ser assim, nós estamos, veja, lembrando, nós estamos a princípio lidando com essa possibilidade de que haja um ser assim inteligente. Quando nós dizemos que nós não temos inteligência para analisar, ou para estudar, ou para compreender a Deus, de outra maneira nós estamos o acusando. Parece ser um elogio a Deus, mas analisada de maneira precisa, de uma maneira, digamos assim, mais detalhada, nós vamos chegar à conclusão de que, na verdade, esse suposto elogio a Deus não se trata nada mais, nada menos de uma acusação infundada, de uma acusação até séria, porque pressupõe-se que esse ser Deus tenha feito uma coisa dessa natureza com a sua criatura, ou seja, uma baita de uma sacanagem, não é? Dar à criatura uma capacidade inteligente de desejar inteligir Deus, mas excluí-la do benefício de ter essa capacidade para compreender, o que não faria nenhum sentido, já que esse ser deseja ser compreendido, e inclusive é isso que assim ventilado
nas teorias de teologias de modo geral, das religiões de modo geral, até de pessoas que supostamente têm aí a inspiração divina consigo, né? Bom, então nós temos que decidir qual das duas é correta. Se o ser humano estiver correto quando ele afirma que nós não temos a capacidade inteligente para compreender Deus, então isso faz desse ser absoluto um possível tirano, ou um possível sádico, ou um possível psicótico, o que nos deixa assim um pouco temerosos de amar um ser assim. Nós podemos até temer, podemos até respeitar a uma certa distância, porque um ser poderoso com um humor sádico pode ser relativamente perigoso. Então o que nós fazemos? Nós mantemos um respeito e uma distância, que é o que a humanidade faz, de um modo geral, no relacionamento com Deus. Mantém um respeito e uma distância, e porque tem medo, né? Por conta de considerações assim que se ventila e que são aceitas universalmente pelas pessoas de modo geral. Bom, agora, se o ser humano estiver errado na afirmação de que nós não temos inteligência para compreender Deus, então é possível que nós tenhamos sim inteligência para compreender Deus. É possível. E se essa possibilidade, por menor que seja, está presente, então nós temos que rastrear a inteligência e verificar se essa inteligência se demonstra apta para fazer considerações a respeito de Deus, e que essas considerações elas são capazes de chegar a uma conclusão plausível e satisfatória para ela mesma, enquanto inteligência. Ou seja, se a inteligência minúscula ou microscópica é capaz de interagir com a inteligência macroscópica, ou macrocósmica, melhor dizendo, desculpe aí o erro de terminologia, mas se essa inteligência microscópica, que seria, ou microcósmica, que seria a nossa inteligência, pode interagir uma inteligência macrocósmica, que seria a inteligência supracósmica, no caso a inteligência de Deus. Bom, então consideramos que há uma possibilidade de que nós estejamos diante de posse de um mecanismo que nos permitiria racionalizar a Deus. E isso eliminaria automaticamente a ideia de que um ser poderoso e parcial e ao mesmo tempo com assim, comportamento bastante nebuloso ou até tenebroso pudesse estar de trás da formação e da criação do mundo, que é o medo, né, fundamental que assim, a maioria dos gnósticos tem de que Deus é um ser que está à parte dos interesses e da relação com a sua criatura. Ou seja, um ser que cria e um progenitor que abandona seus filhos, ou que fica distante, ou que realmente não tem uma correlação com a sua criatura. E abandonada por si só no seu desespero solitário e angústias de querer compreender algo que jamais será possível de ser compreendido por esse mesmo ser, essa criatura, que seria no caso nós. Né? Então vamos assim, considerar a possibilidade de que nós temos essa inteligência sim, e de que nós estamos lidando com um ser que a princípio leva consigo a qualidade de ser um ser inteligente, não apenas inteligente, mas também um ser amável, ou um ser que pode ser apreciado, que pode ser amado. Então um ser que pode ser apreciado, ou um ser que pode ser amado, considerando que esse ser possa ser um ser real, que exista, então automaticamente essa capacidade de ser compassivo, de ser amoroso, eliminaria nele a tendência de fazer algo que fosse contrário ao princípio de compaixão e de amor. Portanto, seria bem possível, sim, que um ser assim pudesse produzir uma inteligência, ou pudesse manifestar um tipo de criatura inteligente que pudesse sim utilizar essa mesma inteligência para compreender a fonte dessa inteligência, que seria a inteligência maior, ou a inteligência divina, ou o próprio Deus. Então vamos lá apostar a ficha nessa consideração, que eu acho que do ponto de vista de quem está admitindo a possibilidade, pelo menos a princípio como possibilidade da existência de Deus, seria então mais adequado e mais interessante e mais inteligente do meu ponto de vista, e até do ponto de vista do bom senso, né? Bom, agora eu ainda tenho alguns minutinhos nesse vídeo que eu vou usar, talvez uns 3 minutos, né?
porque eu estou tendo aqui uma dificuldade com o meu equipamento, ele só está me autorizando a gravar 13 minutos por vez. Eu acho que de repente, quem sabe aí é o que talvez você consiga me tolerar aí por dia, talvez no máximo 12 ou 13 minutos aí. Então o universo está sendo gentil com você, te poupando de ter que me tolerar mais do que isso, ou me ouvindo falar. Mas é como o Mário Covas dizia, caso você queira entender esse assunto, vocês terão que me engolir. Não, eu estou brincando, tá? Vamos por parte que vai dar tudo certo. Bom, então, partindo do pressuposto de que nós temos sim inteligência para compreender o Supremo, o Absoluto, vamos imaginar por onde nós poderíamos começar, então. Como nós faríamos para rastrear essa inteligência aí para compreender o absoluto, né? Então aí nós já estamos numa outra fase em que a gente ainda não decidiu se o melhor método será excluir a existência ou incluir a existência. Nós estamos partindo do princípio de que nós estamos incluindo uma possibilidade de existência. A gente não admitiu ainda essa existência. Nós estamos rastreando, investigando, para inclusive, no final das contas, ter para nós mesmos uma compreensão mais elaborada desse princípio original, que faça sentido conciliar as experiências que vocês têm individualmente, como cada ser que vai ser delineado ou vai ser destrinchado, digamos assim, ou descoberto com a interpretação do mapa, e essa existência original, ou seja, qual é o sentido da sua vida particular em relação à existência como um todo. E claro, qual é o plano por detrás de tudo isso, já que existe uma consideração de que possivelmente há uma existência inteligente, que seria no caso Deus, tá? Então vamos ter que conciliar a existência de Deus com a sua própria existência e as suas experiências. O que é que essas duas coisas têm a ver, têm em comum? E como explicar o processo da criação do mundo fenomenal, do mundo material e até mesmo o processo de manifestação da sua própria existência. Então a gente está fazendo aí passo a passo, é como montar um quebra-cabeça, não é uma tarefa simples, mas se a minha intenção for realmente dar uma explicação que justifique uma construção que te produzirá no seu coração paz e tranquilidade, então eu acho que vale a pena investir esse tempo, porque no final